Bom, pessoal, boa tarde. Em virtude do avançado da hora, eu vou fazer a abertura dessa mesa temática. É muito bacana ver os colegas das duas unidades, né, o pessoal interessado em se aprofundar um pouco mais ou então discutir um pouco mais esse tema que permeia os dois cursos, permeia a nossa escola e que é um tema que eu acho que abre um horizonte enorme para nós todos que damos aula tanto na arquitetura quanto no design, que é a questão dos pontos que nos unem, né? As interfaces entre os dois cursos. Bom, antes de fazer a minha provocação, eu vou apresentar a nossa conferencista, a nossa palestrante externa, que é a professora Maria Cecília Loschiavo dos Santos, a quem eu já vou agradecendo pela presteza no aceite do convite da professora Angélica. A professora Maria Cecília Loschiavo é professora titular de design na Universidade de São Paulo, é bolsista de produtividade em pesquisa no CNPq, teve graduação em 76, licenciatura em 77, mestrado em 85 e doutor em 93 em filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Obteve o título de livre docente pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo em 2003. Orientador em 2 programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo, na FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e no PROCAM, Programa de Ciência Ambiental, presidente em 2012 e 2013, presidente da Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Energia e Ambiente da USP, nos biênios de 2012 e 2013, presidente da Comissão de Cultura e Extensão, em 2011 e 2012, pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, na School of Public Policy and Social Research, em 95 e 97, Nihon University, Tóquio, em 99, Centre Canadien d'Architecture, em Montreal, em 2001, University of California, Los Angeles, na School of Public Affairs, em 2007 e 2008, é pesquisadora visitante do Waseda University em Tóquio, foi em 2001, Tóquio Zokei University em 2006, na Índia Habitat Center em Nova Delhi em 2006, na Tama Art University em 2008, Universidade de Tóquio em 2009, Loughborough University em 2012, São Francisco State University em 2012, University of Boras 2013, University of South Australia 2015, Amsterdam University of Applied Science 2016, é membro do Comitê de Ética em Pesquisa da USP, foi em 2007 a 2013, membro do Laboratório de Sustentabilidade em TIC da Escola Politécnica da USP, membro do Conselho Editorial, Estudos em Design, Design em Foco, Design Philosophy Papers, exerce atividades de coordenação e assessoria científica nas principais agências de fomento brasileiras, destacando seu papel como membro do Comitê de Assessoramento do CNPq e CAPES para a área de design. Tem experiência na área de design, com ênfase nos seguintes temas: design, design para a sustentabilidade, design brasileiro, design social, exclusão socioespacial, moradores de rua, catadores de recicláveis. É dessa forma que eu apresento a professora Maria Cecília Loschiavo e passo a palavra a ela antes de eu fazer a minha provocação inicial. Muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, Marcelo. Queria agradecer a professora Angélica Benatti pelo convite. E é muito legal estar aqui com vocês, né? E eu cumprimento todos, uma super boa tarde. E a gente vem aqui para aprender com vocês. Eu não tenho muito a ensinar. Eu acho que eu quero mais ouvir e aprender com vocês, né? Essa universidade é extremamente organizada, a gente chega aqui, é uma outra cultura, e muitos de vocês, a gente tem um diálogo há muito tempo, eu me sinto muito em casa estando aqui entre vocês, colegas, de modo que eu não tenho, assim, algo consolidado para tratar com vocês. Eu realmente quero ouvi-los e
e quero aprender com vocês, porque a gente encontra, de fato, um caminho muito firmemente estabelecido dentro dessa instituição, né? Eu recebo muitos alunos, muitos colegas, e acompanho a atividade que vocês executam aqui dentro, e acho que vocês têm uma solidez bastante grande de currículo, de inserção. Se eu não me engano, eu não sei se eu estou vendo o professor Carlos Guilherme ali. Pois é, então imaginem vocês que eu vou falar o quê para todos vocês. Eu não realmente tenho mais que vir aqui aprender. Eu gostaria de apenas, né, nesse tema que nós estamos tratando hoje, das relações da arquitetura com design, uma vez que vocês têm esses dois eixos de atuação, docente, pesquisa e extensão, né, eu gostaria de ressaltar a oportunidade que é criada pela sinergia dessas duas áreas de projeto e de intervenção. Claro que quando a gente fala arquitetura, a dimensão do urbanismo, né, e quase que da engenharia civil, porque vocês têm também uma escola de engenharia civil bastante atuante, bastante tradicional. Então, quando a gente fala de arquitetura e urbanismo, evidentemente, toda a parte de infraestrutura de obras e de obras civis, né, conta com a contribuição do arquiteto, do engenheiro. Então, pensar o projeto no diálogo destas áreas. Nós somos números, né? Nós somos aqueles númerozinhos em todas as tabelas de árvore do conhecimento, a arquitetura é número tal, na CAPES é número tal, na classificação de DIL é outro número, mas esses números, hoje em dia, eles pouco representam diante das demandas que o mundo contemporâneo nos impõe de responder de forma transversal e de fertilizar com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, essas áreas, né, que a gente chamaria de áreas de projeto, não sei nem se esse nome é o nome que vai abarcar tudo isso que estamos fazendo, mas essa fertilização que nós precisamos não ter medo de ser feliz e embarcar efetivamente, correndo todos os riscos que essa fertilização, que essa transversalidade nos impõe. Porque é evidente, quando a gente vai trabalhar com os engenheiros, é um puta desconforto, porque é uma área de conhecimento centenária, mais do que centenária. Se a gente pegar a escola de Minas de Ouro Preto, 1835, né? Então, claro, epistemologicamente, essas áreas com as quais nós dialogamos, há diferenças, né? E essas diferenças, elas precisam ser valorizadas na construção de um diálogo onde essa diversidade de conhecimentos possa nos municiar e municiar aqueles a quem estamos formando hoje, que é uma responsabilidade do caramba, tá certo? Formar essa geração de meninos, meninas, para enfrentar os dilemas que não são poucos que o mundo contemporâneo nos apresenta, né? Então, eu acho que esse é um primeiro tópico que eu acho que é muito legal a gente pensar, a gente debater, a gente promover encontros, ações, porque o conforto das nossas áreas de conhecimento tradicionais, com os nossos mestres queridíssimos, a quem devemos aquilo que somos, tá? Isso eu tenho que deixar claro, né? Por exemplo, eu fui leitora do professor Carlos Guilherme, eu não tenho como falar ao contrário, Carlos. Você sabe a importância que a sua obra tem para uma geração de pessoas, né, que foram estudar a história do Brasil, a história da cultura brasileira. Eu falaria de outros professores, professora Gilda Melo Souza, professor Antônio Cândido, professor querido, falecido recentemente, Flávio Mota, mas há matrizes de conhecimento, né, que foram produzidos dentro destas áreas, que eram áreas nas quais a gente navegava com todo o aparato, com todo o ritual, né, que essa divisão de áreas nos protegia. Hoje, nós precisamos
tirar, digamos assim, nos despojar, né, e poder sentar conjuntamente com colegas de outras áreas de conhecimento, de outros países, de outras culturas, de outros idiomas. E é nessa diversidade, né, de áreas de conhecimento, de culturas científicas, que nós poderemos somar no sentido de apurar os nossos instrumentos, né, para enfrentar esses dilemas que o mundo contemporâneo nos apresenta, né? Então, eu acho que essa é uma primeira reflexão que eu deixaria, e acho assim, justamente muito importante o encontro que está se fazendo aqui. É singelo, é entre colegas, eu não vim ensinar nada, pelo contrário, eu vim aprender, mas vocês, né, em tempos de Olimpíada, digamos, deram o pontapé inicial, né? Vocês estão promovendo, abrindo esse espaço, né, fazendo um certo aquecimento para o início do semestre, para debater o tema. É isso aí, Marcelo. Muito obrigado, professora. Eu vou só... No início, eu apresentei somente a professora, mas como eu estou vendo alguns colegas de outras unidades, eu vou então apresentar também o professor Mauro Claro, que está no canto esquerdo da mesa, ou no canto direito para vocês da mesa. O professor Mauro Claro atua no curso de design, mas a sua formação é arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo. O professor Lucas Fer, que é o nosso atual coordenador da arquitetura, também com a formação em arquitetura e urbanismo. E a professora Maria Isabel Vilar, também professora que atua no curso de arquitetura e hoje... Tempos de mudança. Muito bem. Bom, professora, eu achei muito boa a sua fala, ótima a sua fala. Eu queria provocá-los com uma questão que é... O primeiro ponto que eu vejo, tendo uma lembrança de quando aqui nós voltamos a ser incorporados pelo curso de arquitetura, porque assim foi feito quando nós éramos parte de uma faculdade chamada Faculdade de Comunicação e Artes. Quando se criaram os centros, nós viemos novamente, nós fazíamos parte da Faculdade de Comunicação e Artes, nós fomos alocados, nós retornamos à arquitetura. E o processo inicial foi um processo um tanto quanto duro. Não é aqui, não estou querendo expressar uma mágoa passada, mas foi um pouco duro, porque aqui nós chegamos com um curso que era muito mais antigo, com professores mais antigos, muito experientes, muito capazes, né, com um currículo enorme, e aí veio aquele filhote feio que veio atrapalhar as finanças, comer um pouco contribuir, mas também comer um pouco do orçamento anual. E a gente sentiu, pelo menos, acho que aqueles que lembram desse período, sentiu um pouquinho nos primeiros 6 meses, talvez no primeiro ano, uma certa... não rejeição, mas uma certa dificuldade de entrosamento. O que, com os tempos, já se vão 7 anos, com o tempo nós conseguimos driblar, claro, pelos relacionamentos humanos, pelas competências de cada um de nós. Mas tem uma questão que eu ponho anteriormente, quando a professora Maria Cecília falou do ensino em arquitetura e design, que é a própria questão das nossas diferenças internas. Nós temos uma grande diferença interna, que é o ser projetual e projetista, e o ser um pouco mais teórico, que às vezes até se fundem em algum de nós. Mas o que nós vemos é que há um ser eminentemente projetual, que tem uma não capacidade, mas que tem um foco um pouco mais na questão do projeto, e outros que têm um pouco de foco maior nas teóricas que suportam o projeto. E é claro, eu não estou querendo aqui separar em 2 grupos, mas são 2 características que a gente nota. E 2 características que acabam impactando também na questão do ensino. Não é? Tem professores que rendem nas matérias teóricas, isso falando do lado operacional de coordenação, e que na área projetual, mesmo que tenha uma formação de arquiteto ou de designer, mas que não teve uma vivência tão grande e acabou sendo um teórico na área dessas outras disciplinas e acabou não exercitando tanto as questões projetivas ou projetuais. Quer dizer, a gente nota isso no perfil dos nós todos, né, no nosso perfil. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, né? Eu acho que nós deveríamos levar em conta, já que é para ter esse diálogo, nas nossas próprias diferenças internas. Agora, em se tratando das diferenças externas, ou seja, dos nossos cursos para com os cursos da engenharia, aqui, a princípio, eu acho que é a primeira fronteira,
a ser quebrada ou a ser avançada. Em 2003, eu li um artigo numa revista americana chamada Composites Magazine, onde o editor-chefe da revista dizia da aproximação incrível que está acontecendo hoje entre engenharia mecânica e design e engenharia civil e arquitetura. Essa aproximação estava sendo feita em função das novas ferramentas de CAD, CAI e CAM. Vocês sabem, os senhores sabem que o CAD é o desenho auxiliado pela ferramenta do computador, o CAI é a engenharia, o Computer Aided Engineering, que é a engenharia auxiliada pelas ferramentas de computação, e o CAM é a manufatura, o Manufacturing Aided Design. Então, na verdade, o que ele dizia nesse artigo é que o arquiteto ele toma posse hoje de um programa de arquitetura de elementos finitos para calcular, por exemplo, uma estrutura, com uma maior facilidade em virtude do ambiente, que é um pouco mais amigável, vamos dizer assim, e ele consegue, se dominado, claro, todo aquele arcabouço das informações de resistência dos materiais, ele consegue até dar os inputs e analisar os outputs dessa análise estrutural. Assim como um programa de moldes em plástico, o Moldflow, por exemplo, que é um programa em que você coloca lá um modelo e ele especifica os fluxos, os comprimentos de fluxo e os tempos de cristalização da resina, o designer consegue ver pontos frágeis, consegue ver emendas frias, pontos que talvez em outros tempos só um engenheiro pudesse analisar. Ou seja, o que a gente está vivendo é um momento em que nós todos temos interfaces que facilitam o intercâmbio e a conversa entre as nossas profissões. Como no passado tinha um engenheiro-arquiteto, eu não sei se no futuro a gente não vai ter uma fusão, talvez, de áreas. Isso é uma provocação, não estou aqui dando a minha posição do que será o futuro. Mas o que a gente está vendo é uma convergência muito grande. Os programas gráficos estão ajudando a gente a ter interfaces cada vez mais amigáveis e cada vez mais promissoras para ter esse entrelaçamento. E eu vou comentar dois fatos. É o seguinte, eu tenho um trabalho na USP com o pessoal da Poli. E o professor André Fleury, que é conhecido, a professora Maria Cecília também, ele é professor da engenharia de produção e ele é o maior incentivador de levar os alunos da FAO, sobretudo os alunos do design na FAO, para fazerem pós-graduação na engenharia. Essa troca é extremamente salutar. É uma troca que tem rendido 2 prêmios, um de primeiro e de segundo lugar, no concurso internacional da Airbus. Então, a gente vai vendo que as coisas estão começando, mesmo na Poli, que é uma entidade mais fechada, o design, pelo menos na engenharia de produção, está começando a ser olhado de outra maneira. E aí, como uma última provocação numa área que eu gosto muito, é que todo o cálculo orbital das Apolos, sobretudo da Apolo 10 e 11, foram feitas pelo Buzz Aldrin. O Buzz Aldrin era um engenheiro mecânico de 38 anos na época, doutor em engenharia orbital, em cinemática, por uma universidade que eu não vou saber citar agora, e era um piloto de ensaio, um piloto de teste da Força Aérea Americana, um major, um coronel da Força Aérea Americana. Quer dizer, você está juntando ali a parte operacional com a parte teórica com a parte científica. Então, isso em 69. E a gente só conseguiu pisar na Lua graças aos cálculos dele. Ele foi o cara que finalizou os cálculos todos e aí nós conseguimos pousar na Lua. Quer dizer, se nós não tivermos o diálogo e a integração, se nós não nos unirmos, se nós não começarmos a conversar, nós vamos estar perdendo força, estaremos perdendo momentum. Essa é a história. Tá? Então, essa é uma provocação que eu faço. Eu não sei se vocês concordam, nós poderíamos abrir no início para todos da mesa e depois a gente abriria, porque isso aqui poderia se tornar um grande debate, que eu acho que é o papel dessa mesa, e não ficar simplesmente a mesa falando. Ok? Concordam comigo? Então, eu passo a palavra primeiro aos membros da mesa, se alguém quer contrapor ou... Bom, gostaria de apenas fazer uma observação no sentido de contribuir. Eu acho interessante essa abordagem, como a Maria Cecília coloca, você complementa, Marcelo, acho perfeita a questão.
Eu acho que, se é verdade que a gente tem o urbanismo, a arquitetura alinhada com a engenharia civil, se é verdade que a gente tem o design alinhado com a engenharia mecânica, se é verdade que a gente tem o urbanismo alinhado com a geografia, é verdade que a gente tem também todos esses alinhados com a cultura, não é? Eu acho que aí entra uma dimensão política, social, cultural muito importante que é um dado nesse quadro que você falou. Minha contribuição, o meu comentário, é algo que tem uma relação direta com a questão contemporânea, ou seja, o dilema de hoje, né? Eu diria, no meu entender, para nós, o dilema dessa semana, e que diz respeito a algo que há uma interdisciplinaridade evidente entre arquitetura e design, que compete a nós o projeto das instalações humanas, né? Sejam artefatos e objetos, seja a cidade e as estruturas de amparo à vida urbana, em todas as escalas. No entanto, o nosso papel e participação efetiva nesses projetos, no sentido de ter ser reconhecido esse trabalho, esse trabalho está presente em todas essas atuações e escalas. Um exemplo evidente é o fracasso contundente e vergonhoso da Vila Olímpica do Rio de Janeiro. Um projeto de 5ª categoria, né, seja do ponto de vista das arquiteturas, seja do ponto de vista do espaço urbano, uma pracinha que é isso, né? Parece mais uma praça de shopping, né? Seja na questão do desenho da cidade, seja na questão do mobiliário urbano. Não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir. Na verdade, as reclamações têm sido mais por causa da questão da construção mal feita, com materiais de baixa, de 2ª categoria ou 3ª, né? E, vamos dizer, as imagens dos quartos dos esportistas são deprimentes. Ou seja, mobiliário Casas Bahia está acima daquilo que eles colocaram lá, né? Então, me chama muito a atenção, porque, na verdade, a Olimpíada é o quê? São os esportistas que vão fazer a Olimpíada. E é a última obra que se cuidou. Tanto faz esse projeto. As delegações chegando, o projeto já ficou para trás, a construção é uma porcaria, né? Então, eu fico pensando, a minha questão seria essa pouca participação nossa no debate nacional e na importância de mostrar a importância do nosso saber, né, dentro da construção efetiva, da projetação e da construção efetiva das instalações humanas, né? Essa era a minha questão. Lucas. Bom, primeiro pedir desculpa pelo atraso. Como os meus colegas da arquitetura sabem, eu estou começando praticamente essa semana uma nova função e já o Paulo vai dar risada, mas já estourou um problema de matrícula agora e me chamaram lá para tentar resolver. Enfim, por isso do atraso. Enfim, eu acho sobre o tema geral, assim, quando eu estudei, a gente estudava, tinha projetos de arquitetura, tinha projeto de desenho industrial, programação visual, quer dizer, nós aparentemente nos formávamos em tudo isso, né? Depois essas disciplinas, de alguma forma, cresceram, se especializaram e acabaram quase que virando cursos separados. Eu não sei se áreas de conhecimento separados, mas cursos separados, né? E na época que nós estudávamos, o discurso era o seguinte: muda a escala, mas sempre é uma questão de projeto, né? Enfim, acho que não é tão simples assim, né? Muito longe disso. Mas, por outro lado, há muitas coisas que nos aproximam, de fato, né? Eu acho que a Bel tocou no assunto da interface humana, né? Todos os nossos projetos, todos os nossos trabalhos, enfim, né? Levam à questão da interface humana,
seja um edifício, seja a cidade, seja objetos, seja as outras formas de comunicação. E acho que essa é uma questão. E acho que é uma questão para nós, dentro da faculdade e da universidade, como é que essas questões do projeto com a interface humana atingem a sociedade. Como é que nós lidamos com a sociedade. Eu acho que isso é uma coisa que nos une também. São formas, às vezes, de atuação um pouco diferenciadas, né? São formas de abordagem da sociedade diferenciadas, mas acho fundamental nós termos essa dimensão, como o Mauro lembrou da questão da cultura, eu colocaria uma questão de como nós agimos com a sociedade. Enfim, né? Para colocar aí também, como o Marcelo falou, algumas provocações aí para a gente conversar a respeito. Né? Bom, Marcelo, eu queria só diga. adicionar, Por favor. Gostaria de adicionar uma outra dimensão, que é a dimensão histórica, porque é preciso que a gente observe o contexto no qual a arquitetura e design surgiram no Brasil. É preciso que a gente possa notar, pontuar, né, a questão da institucionalização dessas áreas de conhecimento no Brasil. Vejam, aqui, falando só sobre São Paulo, o que também é um engano, né, olhar apenas para o nosso umbigo, porque o Brasil é muito maior do que o nosso estado, mas é porque as datas estão presentes na minha memória aqui, a partir de São Paulo. A Poli, ela, na verdade, é um projeto que foi criado entre 1891 e 1892 pelo Paula Souza, Antônio Francisco de Paula Souza, e que depois a Poli começa a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo começa a funcionar no ano de 1893. Né? O departamento de engenheiros arquitetos, ele era um departamento da Escola Politécnica, que lá funcionou até o ano de 1948, lá na Praça Coronel Fernando Prestes, no bairro da Luz. Tá? Só em 1948, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo foi criada justamente num diálogo, numa aproximação muito grande entre alguns nomes, professor Anhá Mello, professor Ramos de Azevedo, tá certo? E, claro, Paula Souza, sempre o grande mentor, né, o grande incentivador de todo esse processo. Vejam, em 1962, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo cria, através da reforma do Vila Nova Artigas, as sequências de disciplinas com a disciplina de ensino de desenho industrial e de design gráfico, que, na verdade, se chamava, na época, comunicação visual, né? Programação visual. Exato. A ESD, no Rio de Janeiro, ela é criada em 1963, num estado que não era nem um pouco industrial e que, mesmo assim, o Carlos Lacerda insistiu na criação de uma escola de design lá no Rio de Janeiro, e assim a escola foi criada. O primeiro programa de pós-graduação em design é de 1999, na PUC do Rio de Janeiro. Então, eu estou falando para vocês de datas que são datas muito próximas a nós, tá certo? Claro que nós estamos muito distantes do Paula Souza, da Poli e tudo mais, mas quando se trata da área do design, é preciso lembrar que a nossa área é muito recente em termos de atividades acadêmicas. Tá? E vejam, o número de programas, se tem 20 e poucos anos, tem crescido. Eu não tenho os números aqui, a página da CAPES tem. Nós vamos estar julgando brevemente, no mês de agosto, mais uma pequena batelada de programas, de propostas de criação de cursos novos de pós-graduação para a área de design. Isso do ponto de vista da institucionalização no ensino superior. Alguns dados, né? Não podemos esquecer o esforço e a contribuição imensa da área artística para o nosso país, para o desenvolvimento da área do design. Tá? Veja, tem o IAC, o Instituto de Arte Contemporânea, criado pela Lina e pelo Pietro Bardi, no MASP, tem a contribuição do MAN do Rio de Janeiro, que foi um outro polo, e outros museus, né, e instituições culturais que também deram um caldo para que o design se desenvolvesse, tivesse seus laboratórios e produzisse e conseguisse financiamentos, tá certo?
como, por exemplo, um grande trabalho magnífico realizado pelo professor Karl Hasberg Miller, da Escola Superior de Desenho Industrial, professor Pedro Luiz Pereira de Souza, que na época era um jovem aluno da ESD, trabalhou junto com o Berg no desenvolvimento de mobiliário escolar. Então, nós estamos falando de uma área de conhecimento muito recente, onde precisamos efetivamente refletir, tomar os rumos da nossa área, no caso eu falo do design porque é a área na qual eu atuo, mas nós precisamos tomar nas nossas mãos para que as produções bibliográficas, enfim, que a gente assuma essa identidade, esse papel que a Bel chama, porque, Bel, você tem muita... Bel, não é? Você tem muita razão no que você coloca. A demanda social, o quadro de desigualdade, o quadro de violência é também matéria do nosso interesse. Não somos professores de ciência política e nem de diplomacia, mas a nossa transversalidade de área de conhecimento impacta diretamente a qualidade da nossa vida. E não é à toa que nós somos chamados ciências sociais aplicadas. É por isso que nós lá estamos nessa categoria. Eu acho que esse histórico é importante para a gente saber, né, o quão jovem, o quão frágil ainda, entende, nós somos, mas, ao mesmo tempo, a nossa riqueza de possibilidades de intervenção, tendo em vista essa diversidade, essa multivocação que as áreas de projeto têm. E o interesse que você fala, Marcelo, é muito verdadeiro. Eu sou casada com um professor da Escola Politécnica que trabalha na área de recursos hídricos. E não há um dia que a gente não tenha ele e fala, puxa, eu gostaria tanto de ter algum aluno da FAO trabalhando nesse assunto. Porque, é claro, é inevitável esse encontro. Cecília, sabe que esse professor André Fleury nos conta é que, em virtude de um pensamento mais sistemático, dessa coisa do design thinking que a gente chama, mas que é a maneira como o design aborda o projeto, né? Esses alunos do design, quando vão para a engenharia, acabam ficando por liderar o grupo. Não em função do conhecimento específico, mas em função de uma metodologia de aproximação aos problemas, de estudo, de maneira sistemática, e que consegue ter uma visão um pouco mais geral. A gente diria que, quando não se tem problema, o designer entra para justamente problematizar, e o engenheiro é muito bom, e o melhor lugar dele é na otimização, quando você já tem um problema formulado. Mas não é uma profissão que, nos bancos de escola, aprende a problematizar, ele aprende a resolver problemas. E o design, o contrário. O designer, ele aprende, além de solucionar problemas, ele está um passo adiante. Adiante não, um passo atrás. Ele pensa na problematização, no problema, nas demandas, né? Quando eu não tenho a formulação ainda do que é a minha pergunta, né? O que é o meu briefing, o que a gente chama de briefing, ou o que o arquiteto chama de programa, ou o que o engenheiro chama de requisito de projeto, né? Bom, então eu abriria então a provocação para os colegas, se alguém quer fazer rebater, ou até adicionar alguma coisa, como se a gente estivesse numa grande mesa mesmo, porque acho que é o intuito nosso na tarde de hoje. Alguém quer colocar alguma coisa? Quer vir até aqui? Ou... Não, posso falar daqui. Professora Eliana Zaroni. Eu queria incluir também a questão do ambiente, né? Porque hoje, com os programas do CAC, né, responsável, a gente está vivendo uma situação que vai tornar o planeta, não vai adiantar nem a arquitetura, nem design, nem engenharia, nem nada. E que está tendo, realmente, no design, a tecnologia dos montes, né, para mudar a forma de projetação em função, quer dizer, vai mudar tudo em função de poder se separar e aproveitar tudo do produto para não ter nenhum resíduo mais. E é isso que é a missão, eu acho que tanto do design, do arquiteto, né? É mudar completamente o pensamento e o da indústria também, né? Para se projetar de um modo que não haja mais nenhum resíduo que vá atrapalhar a vida do planeta. Né? E isso daí eu acho que é uma das coisas mais importantes que acho que
a destacar esses pontos. Dos pontos do ensino do projeto em design no produto é o design for disassemble. Então, hoje em dia se pesquisa muito o problema do poliuretano com o metal, que tem uma aderência muito forte. Na hora de desmontar a geladeira, por exemplo, a gente não consegue desassociar a chapa estampada do poliuretano ou do material de isolamento, né? Então, isso é um tema. O que eu iria colocar aí é uma questão que é o que todo mundo concorda, que é a multidisciplinaridade, o time multidisciplinar. Eu vi recentemente uma exposição do Ove Arup, e até comentei hoje com o pessoal, agora nas férias, e nessa exposição eu fotografei uma carta do Walter Gropius para o Ove Arup, em resposta a uma carta que um tinha enviado para o outro, falando sobre o design total. O Gropius estava parabenizando o Ove Arup, que era um engenheiro, dele defender a ideia de um time multidisciplinar. Então, num caso desse, de uma reforma de uma praça ou de um pensamento de um equipamento urbano, que entraria um time multidisciplinar. Ali é importante o engenheiro, ali é importante o urbanista, ali é importante o camarada que caminha ali de manhã, ou seja, um representante da comunidade, ali é importante o engenheiro de materiais, o engenheiro... Esses times multidisciplinares são o foco hoje de muitos trabalhos em escritórios grandes, como é o caso lá do IDEO, nos Estados Unidos, que é um grande escritório, interdisciplinares, né? Quer dizer, interdisciplinares, que fazem com que essas ideias acabem sendo rebatidas em todos. No IDEO existem engenheiros, psicólogos, ou transdisciplinar, psicólogos, biólogos, e todos trabalham na questão do design como projeto, como tradução de projeto, não falando de industrial design, mas o design como projeto. Todos trabalham na mesma metodologia, mostrando as suas diversas visões. Professora Fanny. Tudo isso é muito bonito. Gostei muito da tua fala. Mas tem uma questão muito séria. Eu, como casa prata antiga, eu acho uma grande questão que todos nós devemos nos perguntar: como fazer esse congressar? Como é que trabalhamos a questão humana, onde sentar uma série de pessoas, onde tem qualidades diversas e que conversam e trocam as suas experiências. Eu conversei com o Kiko, não, Felipe, vamos sentar, porque nós precisamos trocar. Eu acho que falta, eu não sei, é um grande desafio para todos nós, como sentar e trocar experiências. E aceitar a experiência do outro. E isso está relacionado com o humanismo. Tá? A grande palavra, eu estou muito ligado com o Hospital Albert Einstein, que fala sobre a questão do humanismo. Então, eu jogo aqui essa questão que é fundamental. Como ouvir o outro, como dialogar, como aprender com o outro. Eu acho que é uma questão que eu gostaria de colocar. Não, interessante, inclusive, já vou falar, Marília, o professor Mauro Claro falou da questão da cultura. A cultura acho que começa aqui dentro de casa, a gente tendo essa cultura de saber o que quantas vezes numa conversa de banheiro eu já não me dirigi para várias pessoas da arquitetura e dizendo assim: oi, tudo bem? Então, que área você dá aula? Diversas vezes, porque nós nos vemos, mas, no entanto, ninguém sabe, tirando grandes personalidades que escrevem livros e que a gente vê a obra todo dia na rua, outros de nós, você não sabe, de repente, de riqueza. Vocês querem imaginar, eu vou falar uma coisa aqui, vocês conhecem a professora Maria Lage? Maria Lage, que é a Relações Internacionais da Universidade? Ela é toda mais pacata, aquele jeitinho, e eu imaginava, professora de carreira. Quando eu um dia abordei e falei: Maria Lage, você veio, porque você entrou na universidade faz pouco tempo, o que você é, o que você faz? Ela falou: eu era CEO nos Estados Unidos da Multicorp, blá, 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 informática. Eu trabalhava em Nova York e
E, de repente, na minha estrita visão idiota de rotular todo mundo, rotulei que ela era a professora do primário do Mackenzie, que passou para professora do ginásio, e nada contra, são valiosíssimas, mas eu já rotulei. Quando eu vi a experiência, eu falei, você é graduado em que? Eu fiz faculdade de matemática nos Estados Unidos, na Penn State e tal. Eu falei, puxa, preciso começar a rever meus conceitos, né? Marília, diga. E a gente, sabe, desenvolver, porque nisso a gente vai, né? E uma outra coisa que eu queria dizer, assim, eu queria também incluir alimentação, mas a gente vai incluir tudo no design, aí eu vou ser chato e vou dizer, não, o design inclui tudo, né? Não é isso, mas a alimentação é uma área que vem com tudo. Contando também, eu aprendi isso na Europa 15 anos atrás, lá era uma coisa que se falava muito abertamente, né, do design dentro do campo de alimentar. E para ressaltar a última coisa, assim, grande cozinheiro do século foi o Fernando Adriano, com a gastronomia molecular. Gente, sabe onde ele viveu tudo aquilo? Grande parte? Ele aprendeu justamente do nosso método, montando equipes multidisciplinares, com engenheiros, com físicos, com químicos, com... Ele aprendeu o nosso jeito de abordar um problema. Você lê o Fernando Adriano hoje, você fala que ele está usando, ele está escrevendo. Exato, ele aprendeu, entendeu? Então a gente vê, né, onde isso é bom. Marcelo, eu gostaria de responder à colega que falou sobre resíduos. E, claro, eu acho que a discussão de economia circular ela está começando no Brasil. Parece que eu vi uma propaganda na TV recentemente. E a educação para o ambiente, se você conversar com os pequenininhos, com os meus netos, eles já estão, né, antenados absolutamente para esse assunto. Tá? Mas o que subjaz a questão dos resíduos, e a gente tem que ser muito, muito franco, né, aqui para colocar, que, por exemplo, quem não tem esse aparelho nesse auditório, quem não tem o iPhone, você vai ter 4, 3 ou 5 pessoas que não têm o seu iPhone, tá certo? Por quê? O que acontece? A Apple, ela nos impõe praticamente a cada ano, né, a compra de um iPhone mais potente, que te faz uma coisinha melhor, uma selfie, não sei o quê, um e-mail e assim por diante. Então a gente vive, como é o seu nome? Eliana, a gente vive uma situação de consumo compulsivo, principalmente em relação à tecnologia da informação, que ela nos tem como reféns, e a isto se adiciona uma dimensão de luxúria, de glamour e de fetiche, efetivamente. Tá? Então, enquanto nós não sairmos desse caldeirão de maldades, entende? Da glamorização de certos produtos industriais, nós vamos estar produzindo essa montanha. E cada vez mais queremos esses resíduos longe dos nossos olhos. Queremos eles longe dos nossos olhos, mas nós é que somos minoria nesse mundo de toneladas que está lá em cima, no universo, quando as naves descarregam coisas que nós não sabemos e que está no fundo do mar, tá, absolutamente plastificado, matando espécies em todas as costas de todos os oceanos existentes no mundo. Então, a questão
questão ambiental, ela é uma questão assim que não tem condições. Nós temos que enfrentar em todas as áreas de conhecimento a gestão desse ponto. E a sua resposta se complementa com aquilo que a Maria e a Fanny falaram, que é acerca da alteridade. Tá? Quem é este outro com quem nós temos que falar? E este outro, no caso dos resíduos, basta você sair daqui e até a Santa Casa, que você vai ver os moradores e catadores nas calçadas trabalhando. Agora voltaram a trabalhar com carroça, tá? Porque as políticas de desigualdade, a situação, né, visível, dramática, seja lá o adjetivo que você quiser, de desemprego, impõe esse crescimento, tá? Então, essa população está aqui, ó, nas nossas redondezas, circulando, recolhendo, né, em situações que nem a ficção, nem o Wall-E, nem nenhum outro filme que você queira falar, tiveram força de caracterizar. Né? Então, essa alteridade, quem é esse outro, como falar, requer de nós, talvez, um perfil bastante complicado para nós que estamos na academia, que é a humildade. Tá? E neste campo em que atuamos, em outros campos, como diz o professor Paulo Saldiva, o famoso pepino, né? O ego está lá em cima. Né? O ego está lá em cima. Nossa, eu só queria lembrar que a arquitetura como mercadoria é um grande fetiche. Né? Basta ver o Museuzinho do Amanhã, né? Diante da Vila Olímpica. Né? É preciso contratar um arquiteto do Star System, blá, 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 blá. Né? Mas eu também queria colocar uma questão, quer dizer, nem é uma questão, mas um a mais de raciocínio no que você falou, Lana, que me fez lembrar uma frase, um livro e uma postura do Nicolas Bourriot, quando ele olha para o mundo das coisas produzidas, e na verdade não foi ele que inventou essa nova postura, e diz assim, é preciso ultrapassar essa ideia da modernidade, da tábula rasa. Vamos começar tudo do zero, fazer o novo e tal. E ele diz o seguinte, a pergunta contemporânea não é o que vamos fazer, mas o que vamos fazer com isso. Eu acho que é essa a questão, né? Seja aquilo que sobrou das ruínas históricas, da arquitetura, aquilo que não sei o quê, o resíduo, que vamos fazer com isso? A gente está acostumado a só descartar, né? E não pensar na possibilidade de transformação. Vou passar aqui, só vou fazer um apontamento e já te passo. Pode ser um dado antigo já, mas eu lembro que em Nova York, há uns anos atrás, já estava jogando os resíduos de pneus a 600 quilômetros de Manhattan. Eles levavam já de barcaça a 600 quilômetros. Né? Eu quero também agora posicionar uma coisa positiva que eu tenho vivido com o curso noturno da arquitetura. O curso noturno da arquitetura, que por sinal está um sucesso, realmente está maravilhoso. Eu vejo, às vezes eu entro nas aulas para ver, e as aulas de projeto, então eu me maravilho, assim, é uma coisa que eu olhei vários dos nossos professores, eu entro, sento e aprendo e gosto de participar. Essa iniciativa tem propiciado esse caldo de cultura passar de boca em boca. O aluno do design convivendo com o aluno de arquitetura e vice-versa está fazendo um comentário, está fazendo essa cultura, esse caldo, passar um pouco essa experiência, vazar um pouco dessas barreiras formais e meramente escritas. Isso eu sinalizo na abordagem de alguns alunos da arquitetura que queriam fazer as optativas do design. E vice-versa. Começou com isso. Quando eu fiz as optativas, professor, a gente quer fazer, só que o aluno noturno não pode, porque encavala, porque o design só tem à noite. É um curso eminentemente noturno. Mas nós vimos, não foram 10 alunos, muita gente me abordando no corredor. Professor, a gente vai poder se inscrever? Professor, a gente gostou do tema. Quando nós publicamos os temas aqui em cima, eles adoraram. E a outra coisa nós tivemos o primeiro TGI orientado por um professor de arquitetura, que eu tenha conhecimento.
no design, que foi o professor Caco, que orientou um projeto de guitarra lá no design. Quem que foi parte da banca? O professor Daniel Cândia, que tem na sua vida profissional o ensino também num curso de marcenaria. Eu fui descobrir isso depois. E o convidei para fazer parte da banca porque ele tinha um prévio conhecimento em marcenaria artesanal. Então, eu acho que o que a Maria Cecília falou, nosso curso é muito novo. A gente tem uma dificuldade em comunicar tudo o que a gente faz e o que todos vocês fazem, né? Nós temos pessoas aqui do curso de design que tem uma passagem grande, inclusive por instituições que a gente vê aí na rua, por escolas, tanto da parte de programação visual quanto na parte de produtos de mercado, né? E, no entanto, a gente acaba não ignorando. Mas eu acho que o tempo e essas iniciativas vão dar o devido espaço para isso acontecer. Eu acredito. Né? Hoje a gente vai sair pensando um pouquinho mais, talvez falando, bom, mas isso não vai acontecer, não, a arquitetura é assim, o design é assim. Mas eu acho que é inevitável essa... Nós já estávamos vendo, por exemplo, a Faculdade de Ciência da Comunicação, da Informação, veio o professor que foi recém-possado na direção, veio me perguntar se não teria como a gente fazer um curso de programação na área de informática e interface em design. Por quê? Porque é um cara que no mercado eles sentem falta e não tem. Tem a demanda e não tem o curso. Então, eu acho que você posicionou bem, a gente fala assim, não, vamos resolver, vamos partir do zero. Já foi dado. Piano, a gente vai... Eu acho que a coisa já está acontecendo. Né? Já está acontecendo, eu noto isso até na sala dos professores. A nossa interação dos professores da arquitetura com o design, e eu até já ouvi, você está se candidatando, você vem e cumprimenta todo mundo. Eu dou aula na arquitetura desde 99, 98. E para mim, dou aula aqui desde 92, mas para mim é uma salutar convivência. Quando eu sento com o Luiz e ele me fala, o Luiz Eduardo, que ele me fala a questão da resistência dos materiais, que é uma visão da arquitetura e não é uma visão mais aeronáutica que eu tenho, mas, pô, eu adoro conversar com ele. Quando eu sento com cada um de vocês e eu pergunto, e não o Marcelo faz isso, não, é a coisa enriquecedora para mim. Então, acho que a gente vai começar, com essas iniciativas, a quebrar essas barreiras todas. Né? Mas eu continuo achando que falta a gente dar esse pontapé. Né? Vamos nos conhecer mais, vamos bater mais papo, vamos perguntar um pouco profissional, né? Ter uns grupos. Professora Ana Maria Fazanella. Eu gostaria de, você falando sobre esse relato das experiências na sala dos professores, boa tarde para todo mundo, eu me lembrei das aulas de empreendedorismo. Eu sou professora da arquitetura e já há 2 anos aplico o empreendedorismo, que é a disciplina universal da universidade toda, que congrega vários alunos de escolas diferentes numa mesma sala de aula. Então, um grande esforço da equipe de empreendedorismo foi tentar explicar para esses alunos que chegam numa sala fora do ambiente natural da escola deles, a importância deles estarem ali. Então, nessa experiência de já 5 semestres, vencendo a primeira barreira, e os alunos têm isso muito bacana, né? Eles são relutantes a princípio, mas rapidamente assumem a novidade. Ao final de cada semestre, a gente percebe, no empreendedorismo se aplicam alguns conceitos e se desenvolvem alguns projetos. A gente convida os alunos a desenvolverem projetos multidisciplinares que tenham uma ação imediata no mercado, né? Quase a montagem de pequenas empresas para atuarem no mercado. O que a gente vê muito claramente é que projetos desenvolvidos por multidisciplinaridade, ou seja, alunos de várias escolas, são extremamente superiores aos projetos desenvolvidos por grupos que se fecharam nos amigos. Então, é bastante claro esse exemplo e a aposta do curso de empreendedorismo confirma isso que a gente está falando agora. Se a gente puder, praticamente, o que a professora Fanny falou, como nós vamos fazer essa troca de conhecimento, né, para conseguir o entrosamento, podemos tomar como exemplo os próprios alunos nessa necessidade deles de desenvolver os trabalhos. Eu ficaria bastante feliz e empolgada em contribuir
mensurados de maneira efetiva e com louvor fora do Brasil, dentro do Brasil. No entanto, nós, colegas, não sabemos. O que será que ele não falou que ele ganhou, né? Timidez, vergonha, falta de oportunidade, o que será que acontece? Então, fomentar essa troca de atualidades já é um começo para o entrosamento, eu acho. E é isso, estou querendo... Eu acho interessante, até se a gente pudesse ter não uma agenda, né, mas se a gente pudesse ter alguns pontos de comum acordo aqui hoje, para, quem sabe, eu pensei uma coisa, pode ser pueril minha, eu pensei, por exemplo, nós poderíamos ter, num dia ou 2 dias no semestre, um encontro onde aqueles que tivessem sido premiados ou talvez quisessem expor, por exemplo, os seus trabalhos profissionais ou mesmo dentro de disciplinas, a gente pudesse ter um café da tarde aqui no auditório e esses professores mostrando um pouco do seu trabalho, né? Talvez essa fosse, eu não sei se vocês concordam, se vocês veem que seja talvez um pouco utópico ter um pouco impossível fazer isso, mas nós podíamos ter, por exemplo, uma agenda já feita no começo do semestre, dividido nas semanas, um professor ou 2 que quisessem, nas tardes, colocar uma exposição ou dos seus trabalhos aqui para aqueles interessados, né? Agora, não basta só a gente fazer... É aquela coisa do regime, né? Não basta ir na nutricionista... Eu estou falando por mim, tá? Não basta ir... Precisa querer. E treinar. E se você não quiser, não adianta. Você pode ir lá, mas se não fechar a boca e não quiser, tudo... Basta a gente querer. Então... Fanny, eu vou até dizer, eu já vou te passar a palavra, mas vou fazer um relato agora. A professora Maria Cecília é minha chefe de departamento na USP, né? E a primeira vez que eu vi a Falforma, né? Um livrinho maravilhoso que eles fizeram com os projetos. Nós temos um problema aqui, não comparando, né? Mas nós temos um problema nós vivemos numa faculdade eminentemente que deveria se apropriar da comunicação e entender a comunicação, e nós não nos comunicamos. O que nós temos de extensão, o que nós temos de pesquisa e o que nós temos de projetos de TCC, de alunos, de TFG, que seriam seguramente matéria de livros e revista num nível Tasker, e o que acontece é que a gente não faz. Agora, não sei, talvez seja porque a gente tem, justificando, talvez a gente seja muito cobrado, ou tem as outras tantas coisas que a gente faça. Eu me dirigia recentemente a um pessoal lá de cima do Mackenzie, eu falei, sabe que eu tenho saudade do tempo que a gente não ficava às voltas com a burocracia e que a gente dava aula. Né? Quando eu entrei para dar aula em 92, que está recente, mas já tem um tempinho, eu lembro que a gente não tinha que preencher muita coisa, a gente passava, assinava a lista que não tinha o mesário ali, você ia para a sala de aula, você tinha o semestre inteiro sem datas, 1000 para avaliações e outras coisas que ninguém tinha que ter pós ou pesquisar. Tudo bem, foi um ganho por outro lado, mas a gente se distanciou um pouco do aula, eu acho. Tá? Então, a provocação que eu faço vocês acham, todo mundo que está aqui hoje... desculpa, eu vou passar já a palavra. Dos que estão aqui, alguém vê uma outra solução ou gostaria de que a gente tivesse esses cafés onde nós pudéssemos... Não precisaria a presença de todos, mas vocês acham viável isso ou não? Quem teria não querendo fazer um assembleísmo aqui, mas quem teria acha que poderia dar certo isso, levanta a mão. Tá, só para saber se a ideia... Pode levantar a mão para eu... Não, tô brincando. Só para tirar a foto. Vou registrar numa selfie.
Professor, desculpe. Desculpe, o Cristiano estava na frente, mas eu já te passo. Desculpe, tudo pela ordem. Só para completar, mas o que você colocou no relato dos alunos, isso é muito rico, e é o que eu acho que a gente coloca, se você provocasse a própria inclusão dos alunos, quer seja em TGI ou TCC ou qualquer outra coisa, que ele por si já vai fazer esse movimento. Tá? E é muito interessante, porque eu acho que isso é muito bem-vindo. A gente viu na experiência da FAO com a Poli lá, por exemplo, essa dupla titulação, alguma coisa, tem provocado algumas coisas, por exemplo, lá. E assim, particularmente, eu gosto de assistir isso, você sabe muito bem, né? Estava até há pouco tempo dando aula de design, dou aula de engenharia, sou arquiteto. Então, quer dizer, eu estou vendo essa transição, eu acho, né, e matemática também, né? Mas aí o pessoal olhar café. Então, mas olhar para isso, né, dessa forma. Eu acho que também pode ter o próprio processo interno. Quando foi feito a parte de reciclagem, por exemplo, que eu acho que o design, até eu estava com o Marcelo sabe disso, com uma matéria muito envolvida com essa parte do ciclo de vida do produto, tá? A gente olha muitas vezes no espaço da arquitetura, onde retrofit e outros não tem tanto espaço, muitas vezes, eu até, né, embora você tenha um SESC Pompeia ou uma Pinacoteca do Estado, mas você acaba vendo um espaço muito pequeno, e quando a gente fala de concreto, inclusive, né, do reuso, né, vai derrubar o prédio inteiro, você vai falar, puxa, e no entanto não tem tanto espaço, talvez na arquitetura, para a gente falar dessa coisa que no design invade bastante o tempo. Então, porque eu acho que de repente o próprio diálogo entre design e arquitetura poderia começar com essa do reuso, né? Né, que entra nesse viés de colocar isso. Eu acho que, poxa, a gente fala de reciclar resíduo e o concreto, e as caçambas, e todo esse processo de... Porque, o celular, ele vai voltar para a empresa. Não é isso? A gente tem a logística inversa. Como é que você faz isso com o prédio? Como é que você faz isso com a cidade? Como é que a gente faz o urbanismo, né, logística inversa? Reversa. Se você fosse europeu, já estava quase tudo resolvido. Professor Ali, que está falando dali. Ali. Bom, sejamos bem-vindos todos nós, nesse início de semestre, com uma discussão extremamente interessante. Eu acho assim, Sejamos bem-vindos esse semestre com uma discussão tão interessante. Quer que eu faça a tradução? Ou... Ali, vem aqui. Aí, muito bem. Mas com o microfone eu fico meio nervoso, não gosto. Não, é porque é uma discussão super interessante do ponto de vista dessa intersecção entre design, arquitetura e urbanismo, onde, na verdade, no meu entender, tudo começa no urbanismo, ou até antes, na própria questão social, o lidar com as diferenças sociais que a professora colocou, eu acho que é uma coisa extremamente delicada, né? Como fazer, como trabalhar com isso, né? Eu lembro que, acho que nos anos 90, houve um projeto no Rio de Janeiro chamado Cidade-Bairro, ou Bairro-Cidade, Rio-Cidade, que trabalhava com a ideia de estabelecimento de design para áreas específicas e diferentes da cidade, adotando que cada região, cada bairro tinha suas características comunitárias, suas diferenças, especificidades culturais, e isso é uma coisa super importante. Eu, no entanto, eu vejo que as nossas cidades, assim, grosso modo dizendo, eu sempre que eu estou um pouco estressado em São Paulo, eu vou até Buenos Aires, já fui muitas vezes lá. E eu voltei ontem de Buenos Aires porque eu fico super feliz quando eu vou lá, porque eu ando muito a pé, a cidade é plano horizontal, os passeios são padronizados, a maioria deles. Há fios externos, mas há pouquíssimos fios externos, não é incomparável com o que a gente encontra aqui. Há muitos bares. A arquitetura, de alguma forma, conserva na sua expressão uma ideia de tradição, assim, e isso pode ser negativo ou positivo, dependendo de como nós olhamos, tá? Existe uma ideia muito clara, assim, de uma sociedade
quase que oligárquica, né, que de alguma forma tem um certo senso de pertencimento também da sua classe média e que ocupam assim efusivamente todos os espaços públicos, né? Todas as praças super bem ocupadas. Domingo eu fui assistir 3 sinfonias de Mozart com Daniel Barenboim no Teatro Colón, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto, já tinha ido outras vezes. É uma coisa que faz um bem danado para a minha vivência, isso, tá certo? E quando eu volto, sempre o problema é quando eu volto de Buenos Aires. Eu já fui muitas vezes a Buenos Aires. Quando eu volto, eu fico mais ou menos deprimido. Porque aí você encontra, primeiro, assim, um território com acidente geográfico muito, né, uma questão geográfica muito não plana, né, não horizontal. Você encontra uma despadronização de todos os passeios públicos. O senso de pertencimento que poderia haver na sociedade está totalmente contaminado por pisos de salas que invadem calçadas, por postes nas ruas, por uma engenharia pífia, no sentido de que não conseguiu resolver o problema de infraestrutura junto com a arquitetura e com o urbanismo. E aí, eu volto um pouco para o meu tempo, não é porque os engenheiros são pífios, não é isso, é porque o nosso sistema político, e eu acho que hoje de manhã eu achei muito interessante a palestra do Pondé, que coloca essa história que eu coloco há muito tempo, isso, assim, que é essa ideia de que, primeiro, eu coloco que a justiça é uma categoria superior à política, e que essa ideia de que tudo é política é, de fato, uma espécie de tentativa de manutenção de poder. Tá? Então, assim, não é tudo político, existem certas universalidades, né, certos quase princípios kantianos, ele usou a ideia de imperativo categórico, que deveríamos olhar para isso de uma forma um pouco mais séria. E aí eu vejo o seguinte, o problema da indústria. Tudo que é design, que tem a ver com a indústria, então que você vai passar por uma linha de montagem, por uma linha de produção em série, eu acho que é muito necessário, tanto para o urbanismo quanto para a arquitetura. Então, mobiliário urbano, a questão, por exemplo, dos componentes da arquitetura. Eu tenho sentido falta de componentes da arquitetura. Eu lembro que na nossa época na FAO, nós éramos da mesma turma, eu e o Lucas, na disciplina de desenho industrial, nós tentávamos fazer sistemas construtivos, né? E isso era a ideia do desenho industrial. Havia um dos exercícios que era esse. Então, vamos fazer um sistema construtivo. Mas a ideia do sistema construtivo não era um sistema construtivo que todos nós, como arquitetos, tentamos fazê-los. É uma ideia que ele seja um sistema construtivo reprodutível, portanto, colocado numa linha de montagem, numa série, numa ideia de série industrial. Então, essa ideia de você ter, eventualmente, num TFG, num trabalho final de graduação, a possibilidade de inclusão ou parcerias entre o sujeito do TFG e um aluno que seja capaz, na escala urbana, produzir elementos que sejam industrializáveis e, portanto, passíveis de denominados enquanto design, seria extremamente interessante. E, obviamente, isso na escala urbana. Na escala da arquitetura, a gente está cansado de ver, nós estamos cansados de ver na questão do design, do mobiliário, né, na questão hoje tem surgido como prática profissional corrente dos arquitetos a ideia dos arquitetos que vão se formar e vão trabalhar com interiores. São os designers, ele escreve no cartão dele, arquiteto e designer. Né? O que é designer? Não é designer que produz iPhone, é designer que produz design de interiores. Isso é uma coisa extremamente interessante também. E aí, para tocar um pouco na questão do iPhone, que a professora Lociavo comentou, a ideia do luxo, né? Essa ideia desse desejo de nos diferenciarmos de alguma forma, que é uma questão que nós temos que encarar. Eu não vejo como um caldeirão de maldade, como ela colocou. Queria, desculpa, sim. Cadê ela? Você tá aqui? Eu não vejo como um caldeirão de maldades, assim, do jeito que ela colocou, porque é uma questão humana esse desejo da diferenciação. O problema não é o iPhone, que a cada ano nos apresenta novas funcionalidades, ou novas tecnologias, ou novas possibilidades de você viver até numa outra condição, né, talvez de individualidade, numa outra condição de conhecimento, né, de apreensão do mundo. Né? O problema é você, na verdade, ter um iPhone revestido de diamantes, que você encontra isso também, você já viu isso? Que daqui a um ano não serve para mais nada, mas você encontra um iPhone cravejado de pedras. Isso que eu acho que é um luxo, faz parte de um caldeirão aí, talvez
não desejável. Agora, essa ideia da invenção a todo tempo, ou seja, o design no âmbito da individualidade, eu acho extremamente... Eu fico assim com inveja do designer, né, do design, que ele tem essa possibilidade de todo o tempo ter trocas de equipamentos, design para medicina, enfim, em vários âmbitos, para aviação, eu adoro aviação também, uma coisa assim que eu acho fantástica. Então, todos esses desenvolvimentos de novos materiais, fibras disso, fibras daquilo, os materiais leves, isso tudo é âmbito do design. Agora, essa interface entre urbanismo, arquitetura e design, ela pode ser feita nessas escalas, nessas 3 escalas, de uma forma muito clara, e é muito fácil fazer isso no trabalho final. Essa é a minha colocação. Adoro iPhone. Bom, iPad também? iPad também. iPad também? Com aquela canetinha, tudo tem. Eu acho que aí tem uma questão para o design. Eu não sou tão old school assim, né? Estou formado há 28 anos, mas o que se falava muito, a gente nas aulas do professor Eugênio, que era o professor de projeto, que veio da indústria, né, que veio da Lorenzetti, nós tínhamos uma preocupação com a produção seriada muito grande. O produzir era muito importante, né? Hoje o descartar é mais importante. Hoje o pensar no produto, no descarte, como a professora Eliana colocou, é mais importante. Então hoje, eu concordo, Ali, eu só acho que não é nem uma questão para debater aqui, mas o design tem que pensar um pouquinho essa responsabilidade desse número de gadgets enormes de polímero, né, de plástico que estão invadindo, tem uma qualificação, ou talvez os bioprodutos, né, os produtos que têm uma vida um pouco mais longa, que tem um ciclo. Isso é um conceito meio da década de 80, em que você tinha um carro que tinha uma célula principal ali, máter, vamos dizer, não é máter, mas principal, e essa célula ia sendo cravejada de acessórios durante o seu tempo de vida estendido. Então essa é uma das concepções que para produto ainda faz sentido, né? A longevidade, isso a gente vê muito na aviação, com a parte da aviação militar, a extensão de vida operacional dos aviões, né? Como é muito caro, você tem que estender. Então trocam-se componentes, a tecnologia muda, mas a velocidade é que se chega, hoje não é mais mérito nenhum chegar à velocidade tão grande, porque já viu que não é mais o foco, né? Então hoje tudo tem que ser multiuso e tudo tem que durar mais. Então você vai colocando módulos e esse produto serve uma extensão de vida, como a gente diz, uma sobrevida maior. Eu acho que isso é uma questão que o design, como profissão, como até digo, preocupação social tem que ter, né? Porque não dá para criar. Eu mesmo nas aulas de projeto já toco muito mais na questão do vamos começar a pensar o que a gente está projetando. Eu não posso projetar e pensar que aquilo vai estar sendo descartado, estará sendo descartado na rua meses depois, sem ter cumprido um tempo mínimo de vida. Eu acho que isso é uma preocupação que todos nós temos que ter. Professor Marcos Aurélio Castanho. Mauro, você vai falar antes? Desculpe. Marco, Quito. Não. Tudo bem? Não é para complementar alguma coisa? Então fala depois do Quito ali. O que eu queria colocar era lembrar de um aspecto que foi mencionado, mas eu acho que pode ser mais valorizado, que diz respeito à política, digamos assim, a gente pode chamar de política do ensino superior, né? E que é a extensão. A extensão, me parece que é um caminho, que é o caminho, para integrar não só a pesquisa e o ensino entre si aqui na escola, como também para integrar os vários conhecimentos, né, que existem nos vários campos, de cada campo disciplinar, de cada campo de atuação entre si. E, principalmente, fazer a universidade, mais do que nunca, ela está integrada, seja com o campo social, seja com a indústria, seja com os órgãos governamentais, através de processos de extensão. Então, a ideia de extensão é uma ideia de integração, eu acho. Sensacional, E a gente tem diversos trabalhos, né? A FAO, principalmente. Para documentar, nós colocamos várias questões aí na FAO, a professora de empreendedorismo colocou um ponto que eu achei válido, e quero complementar. A gente tem um evento, né, anual, que poderia ser mais do que anual, poderia ser semestral, que é o Cibermetrópole, onde a gente tem a natureza desse evento é fundir a arquitetura
de arquitetura e design fazem esse papel. Acho que é um ponto importante que a gente acaba perdendo essa oportunidade, às vezes, da semana de ver metrópole, né? Então, acho que esse é um ponto só para documentar. Depois, alguma pessoa tem alguma vivência de viver metrópole para colocar. Eu já tive algumas. Normalmente, eu dou uma palestra de viver metrópole, ou duas. Vejo que outros professores fazem esse tipo de atividade que traz essa visão do que você faz fora. Acho que isso é um passo que já existe, não é criar um lugar novo para você. Ele já acontece. Nós já temos, né? Ele poderia ser um pouco mais cambiável com outras universidades. Eu acho que o design da USP podia estar aqui dentro, como a arquitetura está. De alguma forma, a gente tem um corpo de consciência própria, tá? Que o design precisa acontecer de uma forma maior, própria. Já tem essa realidade. E aí é um local certo, não terreno certo para todos esses TFGs, TCCs e trabalhos de extensão que eu tinha esquecido, nós acabou de colocar muito bem. Eles podem estar claramente acontecendo nesse momento. A gente já vem oficializado, né, no nosso calendário. Não atrapalha nada, não tem burocracia. Já é ponto. Esse é o ponto. A segunda questão que eu quero tocar, que é puxando um pouquinho, porque eu comecei a conversar com não deu tempo da gente conversar, a gente tem sim uma língua universal, todas as áreas, que é o desenho. E o desenho nos torna diferentes de outras áreas do conhecimento. E eu acho que é esse assim, eu vejo isso como a grande língua, o catalisador de qualquer processo de projeto. O Mackenzie sempre teve muito esse papel do aluno desenhador. A gente desenhou muito e a gente tem desenhado mesmo. Tomara que agora a gente retome isso depois das nossas modificações de MDR. Eu acho isso fundamental, porque o desenho está no gráfico, está no produto, está no desenho urbano, está em todo lugar. E parte do princípio do desenho na forma do gesto do homem, da pessoa, do físico, que é uma extensão da nossa ação. Né? Então, acho que isso tem sido um pouco valorizado, ao meu ver. Né? Você aqui eu não acompanho também, mas eu percebo que até essa questão do ferramental digital, ele tem, de certa forma, ainda como uma lente nova do olho para adaptar, né? Alguma coisa que dá um certo incômodo, desenhar uma parede diferente. Mas eu acho que é uma retomada importante dessa questão, né? Dessa linguagem, né? Que ela é Muito bem apontado. Eu vou passar a palavra para o professor Lucas e depois para o Beckhauser. Eu só vou falar uma coisinha, para a gente não correr talvez de estender muito, porque aí fica cansativo mesmo. Eu, antes de passar a palavra, eu vou aproveitar que ainda está todo mundo aqui para agradecer a nossa vontade de estar aqui para discutir isso, porque se nós estamos todos aqui, não é porque era a palestra, tudo bem, é perto do prédio, não vou ter que andar muito. É porque todo mundo, de uma certa maneira, se preocupou um pouco com a questão dessa nossa convivência mais harmônica, ou talvez de um ensino pensado para as duas áreas. Então, eu já agradeço a todos pela presença. Eu vou passar a palavra para o professor Lucas, para o Beckhauser, e depois passar para as últimas considerações da banca, claro? Só queria dar um aviso antes que a gente comece a terminar. A gente colocou esse slide aqui. Hoje à noite, no Unibis, é o antigo Centro de Cultura Judaica, no Pedro Web, ali na Doutor Arnaldo, às 6h30, inicia uma mesa sobre arquitetura e design uruguaios e brasileiros, cuja palestrante é a professora Maria Cecília Loscalvo dos Santos. Com 6 escritórios de design uruguaios que estão
produzindo para a Tokstok. Ontem houve uma abertura, uma exposição da produção desses escritórios, que já está à venda na Tokstok, inclusive. Os escritórios estão aqui. A Tokstok organizou esse evento, convidou a professora Maria Cecília para a primeira parte, falando sobre o design uruguaios e brasileiros no geral, e apresentando o trabalho de 13 escritórios. Na segunda parte, às 8h30, outros 13 escritórios apresentam, e em seguida fala o professor Rubem Otero, da Escola da Cidade, que é um professor uruguaio, que trabalha com e que conhece o trabalho das cooperativas de produção de habitação social no Uruguai, e vai falar sobre elas e sobre o programa Minha Casa Minha Vida, no qual ele atua como arquiteto, e fazendo essa comparação de sistemas de gestão, e também trazendo a discussão para o interior dessas moradias, não é? Portanto, e com outros 3 escritórios. Então, esse é o programa de hoje à noite, aberto, obviamente, a todo mundo. Queria convidá-los todos a partir das 6h30. É o início até às 10 da noite, ok? E vai ter um coquetel das 8 às 8h30. Bom, pessoalmente, acho quase uma covardia comparar a produção das cooperativas uruguaias com Minha Casa Minha Vida. Mas, enfim. Não, acho legal, mas eu acho curioso para ver como que ele vai colocar isso. Acho que tem uma questão aqui que ficou muito clara assim, acho que não é só quem veio é porque estava perto, quem não foi embora, que é mais interessante, porque não ficou, né? Eu poderia ter ido. Então, acho que é o seguinte, já que nós estamos juntos, não é por acaso, né? A arquitetura, o urbanismo, o design aqui nesta faculdade, eu acho que e todo mundo levantou a mão, ou boa parte, né, quando o Marcelo perguntou, acho que a gente... A foto foi tirada. A foto foi tirada. Eu acho que a gente tem alguns pontos. O primeiro, evidentemente, é se conhecer mais, né? Acho que foi colocado por alguns, conhecermos um pouco as especificidades de cada uma das áreas e também esses pontos comuns. Acho que esse primeiro encontro foi um pouco com essa intenção. E acho que temos que montar aí uma agenda, né, de encontros, que são esses cafés, né, que são as possibilidades do Viver Metrópole, da gente termos workshops, nós temos exposições, pesquisas conjuntas, evidentemente, podemos fazer projetos de pesquisas conjuntos, trabalhos de graduação, que às vezes têm, de fato, como foi colocado, interdisciplinaridades. Antes eram, né, TGIs, né? O I era interdisciplinaridade. Né? Discussões de temas comuns. Então, dentro dessa agenda, a gente pode montar alguma coisa que leve a essa discussão. Participações em concursos que envolvam, né, professores e alunos das várias áreas, o que eu acho que seria fantástico, né? A questão da extensão, né? Nós temos 2 grupos de extensão já históricos aqui na faculdade, né? Da parte da arquitetura tem o mosaico, né? Tem outros trabalhos de extensão, mas o mosaico é um, e o design tem o design possível, né? Já há muito tempo, e que já tentamos algumas vezes trabalhar junto e nunca foi possível, mas acho que é importante. E acho que eu pego muito uma palavra que a Fanny colocou, porque nada disso é exatamente novo para nenhum de nós aqui, né? Mas eu pego na palavra que ela falou, que nós precisamos treinar, né? Que eu acho que isso é fundamental, porque nós temos um hábito de falar, isso não dá certo, isso é blá blá blá, como você falou de manhã, isso é blá blá blá, não funciona, que papo, lenga-lenga. Eu acho que é treinar, é tentar fazer essa agenda, fazer essas atividades. Evidentemente que isso é uma cultura que se cria dentro da escola, né? Para potencializar, exatamente, temos um potencial enorme de estarmos juntos aqui. Isso é muito bom. Estamos na universidade, estamos na mesma faculdade, né? E acho que tem profissionais fantásticos em ambos os cursos, né? Enfim, é isso. Eu acho que temos que montar isso, né? A Ana cobrou que a gente já saísse daqui, né, com alguma coisa, né? Eu acho que uma primeira coisa é, no Viver Metrópole, temos que nos organizar para montar coisas comuns. Nós temos sempre um problema, seja no Viver Metrópole, seja no Mosaico, a gente passou muito por isso, que são a questão dos horários, né? E até é curioso, por exemplo, o pessoal do design já tem dificuldade de participar do Mosaico porque estuda à noite, as reuniões do Mosaico, a maioria são à noite, então tem problema de aula. O pessoal do noturno, da arquitetura, já tem dificuldade de participar do Mosaico também, porque
as reuniões costumam ser à noite. A mesma coisa com o reverso também, quando a gente tem a Semana Viver Metrópole, as atividades durante o dia, os alunos do design têm dificuldade de comparecer por conta... Sim. É que esse horário quase não existe. São 5 minutos. É um problema. Não, mas temos que encontrar uma forma. Né? Isso não pode ser o problema, já estamos juntos. Temos que encontrar uma forma. Sempre é um problema, mas temos que pensar. Então, acho que um primeiro pensamento é, de fato, prepararmos ações conjuntas para o Viver Metrópole. Isso não exclui outros, né? Eu citei algumas possibilidades aqui, o Mauro já falou, a Fanny já falou algumas possibilidades. Eu acho que pensar isso, quer dizer, temos a ganhar com isso, né? Eu acho que o principal que temos a ganhar, na minha opinião, uma coisa que eu tenho insistido, é um clima na escola bacana, de cooperação, de discussão, de debate, que eu acho que é muito salutar para a escola de arquitetura, urbanismo e design. Corrigindo, talvez isso explique. Ele vai discutir Minha Casa, Minha Vida, entidades. Acho que isso essa entidade faz uma diferença. Professor Luiz Beckhäuser. Vem cá, pegue no microfone e fala. Eu sou meio tímido para falar no microfone. Tá bom. Primeiro eu queria fazer coro com os professores que discutiram a questão do resíduo. Né? E, no caso da arquitetura é muito significativo. Né? Ela vai lembrar que a construção civil é campeã de geração de resíduos urbanos. Né? O que mais gera resíduo urbano é a construção civil. Também é importante lembrar que a indústria de cimento é a indústria mais poluente do mundo. Campeã de CO2, de geração de CO2, e, na minha modesta opinião, o melhor método para reduzir resíduo de construção civil é projeto. É no projeto que se reduz resíduo de construção civil. E passa por 1000 problemas, inclusive um problema de coordenação modular, que, bom, não vale a pena. Mas o assunto que eu realmente queria discutir agora é a questão do confronto de diferentes conhecimentos de um projeto. O arquiteto isso é indissociável da profissão do arquiteto. O arquiteto faz invariavelmente isso. Imagino que o designer também, né? O arquiteto na vida profissional ele vai ter que fazer o confronto da arquitetura com os muitos projetos complementares. É legal lembrar também que a quantidade de complementares é progressivamente maior ao longo dos anos. Nos anos 70, o SESC tinha 10 complementares, hoje tem 30. Daqui 20 anos vai ter 100. Né? Então, cada vez mais a gente tem que promover esse encontro. Então, o profissional, o arquiteto, o designer, imagino também, ele é invariavelmente um gerenciador de conhecimento. E isso é um aspecto da profissão que eu acho que é frequentemente negligenciado na academia. Assim, né? Eu acho que o caráter criativo, né? O arquiteto como criador é importantíssimo, é fundamental, não deve perder importância, mas o arquiteto como gerenciador de conhecimento deveria ser mais valorizado, imagino que o designer também. Aqui no Mackenzie, a gente tem, na FAO Mackenzie, a gente tem 2 disciplinas optativas que focam essa discussão, que é gerenciamento de projeto, que é o professor Renato que dá, e a compatibilização de projetos, que é a professora Maria Pruni. São disciplinas optativas. Eu me pergunto se elas não deveriam estar no currículo regular, essas discussões de gerenciamento de conhecimento. Né? E eu, nesse momento, então, me pergunto também se não deveriam haver mais disciplinas específicas para discutir como promover esses encontros. Eu acho que promover o encontro entre nós aqui é fundamental, mas também como esses encontros acontecem na vida lá fora, na vida profissional, com muitos conhecimentos diferentes. Né? Eu falei do caso do SESC, que eu conheço melhor, eram 30 escritórios diferentes trabalhando no mesmo projeto e o escritório de arquitetura coordenando esse encontro. Como a gente pode fazer isso aqui na faculdade, que é a minha pergunta. Bom, quem responderá? Eu só tenho uma pergunta aí, tem uma questão. Não, eu nem sei como responder. Eu acho que a gente deixa no ar. Bom, eu vou agradecer então, eu vou passar a palavra para a professora Maria Cecília, a quem eu já agradeço mais uma vez, e depois nós encerramos, tá ok? Então, professora. Eu queria realmente agradecer à Universidade Presbiteriana Mackenzie, à Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design,
e queria deixar muito claro que as atividades de projeto, elas não são responsáveis pelo desatino ambiental, pela emissão. Elas fazem parte, na verdade, de uma ação sistêmica, tá? Ambiental que precisa ser realizada. O Brasil hoje tem uma lei muito avançada de resíduos que demorou 20 anos para ser aprovada, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só que ela, muito pouco, saiu do papel, e quando saiu do papel, ela saiu, assim, extraordinariamente para fortalecer os escritórios de advocacia que trataram os acordos setoriais, tá, para implantar a logística reversa. Tá? Então, isso é um ponto. Quer dizer, nós temos uma legislação avançadíssima. O nosso marco jurídico, em vários setores, ele é muito avançado. Devemos muito às demandas sociais que impulsionam essas conquistas, tá? Mas há também um comportamento, um componente comportamental, né? Quando eu falo do caldeirão das maldades, há um aspecto comportamental na nossa sociedade, tá? Que é o ato de comprar, usar e jogar fora. Tá? Então, este ato, enquanto nós não fizermos a revisão efetiva dessas ações, vai ser muito difícil nós reduzirmos as emissões, nós pensarmos ou falarmos em sustentabilidade. E, professora Fanny, a senhora falou em alteridade, né, em como fazer. A discussão da sustentabilidade, que, no meu entender, é uma discussão crucial mesmo, ela requer, por definição conceitual que foi feita pela Group Brundtland, ela requer um encontro intergeracional, porque é fundamental esta alteridade para que a gente se coloque na pele do outro que vai viver quando nós não estivermos mais aqui. E, para tanto, nesse ponto, uma possibilidade é o desenvolvimento de ações de empatia, de colocarmos no sentimento do outro, né? E, a partir de lá, efetivamente, atuarmos no campo do projeto. É uma possibilidade. Então, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer a gente estar junto aqui na tarde de hoje. Obrigado.